Saudações, eu sou Marcos Fábio Alexandre Nicolau, professor do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Ceará, Brasil. E apresentarei um breve excurso sobre as lições sobre a filosofia da religião de Hegel, parte de nossa pesquisa financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Hegel, em sua passagem pela Universidade de Berlim, proferiu as 4 lições sobre filosofia da religião, ocorridas nos semestres de verão de 1821, 1824, 1827 e 1831. A primeira, realizada em 21, estabeleceu em seu manuscrito a estrutura básica desses cursos que, apesar da reelaboração constante do filósofo no decorrer dos anos, manteve inalterada sua divisão em 3 partes. Introdução e conceito de religião. Religião determinada e finita. Religião consumada ou manifesta. No entanto, longe de ser um problema, esta postura revisionista diante do tema apenas demonstrou a relevância e a complexidade que a religião representava para o filósofo, além de constituir o principal testemunho da contínua evolução do seu pensamento neste ponto. Nesta década berlinense, o tema da religião fora debatido ainda em outros escritos, dentre os quais destacam-se os parágrafos 564 a 571, dedicados à religião revelada, segundo momento da seção sobre o Espírito Absoluto, presente nas 3 edições da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a Heidelbergiana, de 1818, a de 1827 e a de 1830. O extenso parágrafo 270 sobre as relações Igreja-Estado de sua Filosofia do Direito, de 1821. A breve recensão intitulada Prefácio à Filosofia da Religião, de Hinrichs, de 1822. E algumas reflexões contidas nas lições de Estética, de 1820 e de 1829. E em seu epistolário. Em todos esses escritos, Hegel põe a religião como elemento necessário ao processo de formação e cultura dos povos. O que nos impõe considerar o caráter didático das lições sobre filosofia da religião, como algo que extrapola o mero interesse de pesquisa do professor e reitor da Universidade de Berlim, ou seja, a urgência desses escritos provinha da necessidade de estabelecer algo ainda em construção na cabeça do filósofo: o conceito de religião e suas implicações no mundo do espírito. Cito: mas este conceito tem que estar acabado, não apenas enquanto acabado na filosofia. Ele não é apenas em si o conceito verdadeiro. Pelo contrário, a condição da filosofia é conceber aquilo que é, aquilo que, para si, é de antemão efetivamente real. Todo o verdadeiro começa no seu fenômeno, quer dizer, no seu ser com a forma da imediatidade. O conceito tem, portanto, que estar disponível em si no espírito, na autoconsciência dos seres humanos. O espírito do mundo tem que ser apreendido assim, diz Hegel. No entanto, a pergunta pela coerência sistemática dessas lições se impôs, já que tais anotações de aula não foram consideradas para publicação pelo próprio filósofo, denunciando o risco que se corre ao elucidarmos nelas um protagonismo que o próprio Hegel não as deu. Sabemos que o momento da religião já foi exposto tanto em seus escritos de juventude, quanto na Fenomenologia do Espírito, de 1807, enquanto momento predecessor ao saber absoluto. O que levanta a questão: o que mais se poderia acrescentar
já que nessa fase berlinense, aparentemente, deveríamos ter diante de nós um sistema filosófico completo e acabado. A resposta é que encontramos nessas lições uma visão objetiva e detalhada da religião, ou em termos hegelianos, sua apreensão enquanto conceito. Notemos que as lições o expõem em uma perspectiva especulativa, pois aqui o processo dialético obedece a um silogismo objetivo. O conceito da religião foi exposto em seu dever histórico, desdobrando-se no tempo e na cultura humana. A surpresa ao considerarmos a relevância sistemática das lições sobre filosofia da religião está na consideração de que o velho Hegel ainda tinha o que evoluir em sua última década de vida, 1821 a 1831. Compartilhando aqui da constatação de Lardick, que dizia: é hora de falar do último Hegel. Se há algo que conhecemos pouco, é o último período do pensamento de Hegel em Berlim. Pois a plena realização da religião enquanto substância espiritual manifesta, a seu ver, ainda deveria ser explicitada didaticamente, já que fora apresentada de forma bastante resumida no terceiro volume da enciclopédia, considerada como a apresentação tópica de seu sistema filosófico. Esses escritos ganharam relevância na pesquisa hegeliana, justamente por apreender o caráter objetivo do conceito de religião, possibilitando uma clara compreensão do porquê a esfera religiosa deveria ser considerada uma manifestação do absoluto acima da arte, e porquê dela deveria devir a filosofia. Encontramos aqui o desenvolvimento conceitual da experiência religiosa enquanto uma estrutura silogística objetiva, principal linha interpretativa do projeto de uma edição crítica realizado por Walter Jaeschke, Ricardo Ferrara e Peter Hodgson, que organizaram suas versões alemã, espanhola e inglesa a partir de um movimento que vai do lógico, conceito da religião, ao natural, religião determinada ou finita, e deste ao espiritual, religião consumada e manifesta. Este trabalho de reorganização e reedição fez-se necessário porque não poderíamos esquecer que essas lições foram compiladas por seus alunos após a sua morte, assim como as lições de estética, sobre filosofia da história e história da filosofia, e passaram por uma série de acréscimos, seja de originais do filósofo, seja dos apontamentos de alguns de seus ouvintes. Cabe lembrar que a primeira edição dessas lições ocorreu em 1832, sob a tutela de Philipp Mayr-Heinicke, versão que fora consideravelmente ampliada por novos manuscritos e notas de ouvintes sob responsabilidade de Bruno Bauer, em sua segunda edição em 1840. A falta de uniformidade desses textos impôs aos editores do projeto de uma edição crítica das mesmas uma missão colossal: determinar o esquema original proposto por Hegel para as mesmas, em meio a uma diversidade de fontes, pois as edições anteriores ainda estavam às voltas com um caráter assistemático desses textos. Dentre os escritos considerados por Jaeschke, Ferrara e Hodgson, para a execução do projeto exposto nos dois artigos intitulados Filosofia da Religião de Hegel, a busca por uma edição crítica de 1980, devemos considerar três categorias de fontes. Primeiro, as notas manuscritas de Hegel, respectivamente o manuscrito de 1821, ulteriormente publicado por Karl Heinz Iltings, e as notas preparatórias para o filósofo que o filósofo utilizou para as lições. 2. Os apontamentos dos ouvintes desses cursos, respectivamente, Rotto, Deiters, Grisheim, sem as adjunções de Hegel, e as de Pasternat e Kerria para as lições de 1824, além
de uma fonte anônima, das fontes de Hieber e Borrheimer, para as de 1827. O que podemos chamar de fontes secundárias seria a terceira fonte, ou seja, o conjunto de textos inseridos nas anteriores edições das lições de filosofia da religião e que vieram a perder-se posteriormente. Citam-se, dentre essas fontes, a edição preparada por Bauer é fonte indireta do texto dito Convolut e dos apontamentos de Leopold von Heining para as lições de 1821. B. A edição preparada por Georg Lasson entre 1921 e 1927. Ela surge como fonte indireta dos apontamentos de Johann Eduard Erdmann e, por conseguinte, das lições de 1827. Assim, estabelecendo que não foram raras as vezes que Hegel analisou o conceito de religião, podemos afirmar que esse é um tema que lhe preocupa de forma especial, e isso desde os tempos do seminário de Tübingen. No entanto, será em sua docência em Berlim, que transformará a religião em um dos assuntos centrais de sua reflexão. Para os principais intérpretes desse tópico da filosofia hegeliana, essas lições tematizaram a religião como algo que vai além da esfera institucional, vinculando-a intrinsecamente à esfera do humano, o que abre inúmeras possibilidades de interpretação à experiência religiosa para além do sistema hegeliano, pois demarca a inovação que sua filosofia da religião propôs ao pensamento moderno. Hegel teceu ferrenha crítica às posturas iluministas e românticas no que tange à religião. Por exemplo, as interpretações de Kant e Fichte do fenômeno da religião pareciam-lhe inaceitáveis, porque uma religião dentro dos limites da simples razão filosófica cessaria de ser propriamente religião. No entanto, reconhecia o problema resultado do não vincular a religião com a razão filosófica, pois isso reduziria a mesma a um espaço de mero apelo sentimental e irracional. Nesse sentido, posiciona-se enfaticamente contra as propostas de Friedrich Heinrich Jacob e Friedrich Schleiermacher. Assumiu uma postura que implicava não considerar de forma abstrata, intelectual ou emocional o que era a religião, mas intê-la como algo de caráter antropológico e histórico, ou seja, uma expressão genuína do espírito. Sua proposta, apresentada desde a fenomenologia do espírito, baseava-se na passagem da forma da representação, a religião, para a forma do conceito, a filosofia, pois a representação simplesmente narra, ela não revela as conexões internas. Essa será a tarefa do pensamento, como diria Charles Taylor. Tudo dependia da compreensão de que há uma identidade entre os conteúdos da religião e da filosofia, pois ambas tratavam do mesmo objeto, ainda que em níveis diferentes. Assim, as lições de Berlim não apenas determinam que lugar e relevância ocupa a religião no sistema hegeliano, mas, mais do que isso, expõem uma nova postura diante do fenômeno religioso, agora assumido como instância necessária da formação humana. Entenda-se, instância necessária para a realização do espírito absoluto no mundo. Nesse sentido, Vittorio Rosley apresenta da seguinte forma: a filosofia da religião não entra, portanto, em concorrência com a teologia, na medida em que a teologia é doutrina sobre Deus, e Deus é determinado como princípio do existente. A teologia de Hegel, assim compreendida, é antes exposta na lógica, enquanto sua filosofia fundamental. O objeto da filosofia da religião, entretanto, não é primordialmente Deus. Seu objeto são as opiniões das pessoas sobre Deus.
A ciência que Hegel fundamenta na filosofia da religião não é, assim, uma teologia que se orientasse na religião. Esta é muito mais o objeto da filosofia da religião, assim como a natureza é o objeto da filosofia da natureza. Mas a ciência da religião. Nesse sentido, pode-se dizer que Hegel compôs a primeira filosofia da religião que merece esse nome, que, portanto, é realmente filosofia da religião, e não algo como uma teologia metafísica. Seguindo essa linha interpretativa, o trabalho realizado pelos editores da edição crítica das lições nos possibilitou analisar o caráter dialético da religião na maturidade de Hegel. Caráter esse determinado pela relação intrínseca que há entre a esfera do divino e do humano, do necessário e do contingente, do finito e do infinito, ou seja, a complexa dialética do ideal efetivado pelo filósofo em sua filosofia da religião. Eis o principal desafio de quem nela adentra. Hegel sentiu a necessidade de atribuir um sentido específico à religião, tomando-a em sua filosofia como uma unidade dialética entre finito e infinito, entre homem e Deus. Diferentemente de outras filosofias que se esforçavam na busca de uma teoria que garantisse a reflexão filosófica de Deus, como Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, Descartes, Leibniz, Kant. Preocupa-se em demonstrar que a própria história humana constituiu tal prova, pois o Deus de Hegel está tão somente em sua manifestação. O espírito que não aparece não é, diz Hegel nas lições. Assim, quando Hegel fala da religião nessas lições, compreende-a como algo pressuposto e evidente na própria existência humana, ou seja, todo o indivíduo está relacionado de maneira direta ou indireta com uma experiência que configura um saber sobre o espírito. Dessa maneira, se na fenomenologia do espírito o propósito era mostrar como a experiência religiosa cristã constituía o passo necessário e último para a ascensão ao saber absoluto, ou seja, a filosofia tal como Hegel a concebe, nas lições de filosofia da religião, por sua vez, o propósito é demonstrar como e por que a religião cristã configura historicamente a consumação do conceito de religião enquanto efetiva manifestação do Espírito absoluto no mundo, ainda que sob a forma da representação, que era uma forma de expressão insuficiente, mas necessária, pois se tratou de um processo formativo, no qual o absoluto, primeiramente, manifestou-se de maneira acessível a todos os humanos via arte e religião. Assim, em sua filosofia da religião, surgiu a ideia de que a mesma correspondia a uma necessidade intrínseca da própria formação humana. Por isso, assumiu na história formas cada vez mais complexas e determinadas de culto, como se fosse orientada a satisfazer seu anseio, finitude, pelo absoluto, infinitude. Dito isso, passemos a uma breve exposição da consagrada estrutura triádica dessas lições, que, como acima mencionamos, foi mantida no decorrer das versões desses cursos. A, enquanto momento lógico, B, enquanto momento natural e C, enquanto momento espiritual. O manuscrito de 1821 começou por determinar o conceito de religião, ou o momento lógico, e o descreveu em seu aparecer no mundo natural. Nesse momento, a história das religiões cristãs, não cristãs, configurava a dimensão natural, o segundo momento, ou objetiva desse aparecimento do conceito no tempo, o que justifica o seu excurso histórico. Partindo da imediaticidade das religiões naturais para a reflexividade das religiões do sublime e do belo. Chega-se à religião da finalidade imediata, e aí nós teríamos, primeiramente, as religiões orientais, posteriormente, as religiões judaica e grega,
e agora a religião romana. E em um processo pautado em um ritmo dialético e especulativo. Tal percurso demonstra, em sua visão, o dever necessário da religião cristã, pois a consumação ou a manifestação de Deus, ou melhor, do Espírito absoluto em sua expressão religiosa, deveria constituir o momento espiritual de conciliação entre a exterioridade divina, expressa nas religiões anteriores, e a interioridade do culto religioso dos indivíduos, ainda fechados em suas subjetividades, efetivando, assim, o conceito de religião. Temos aqui, entre as religiões determinadas ou finitas e a religião consumada e manifesta, uma divisão. As primeiras são as religiões dos povos, todas condicionadas pelo tempo e pelas culturas nas quais surgiram, razão pela qual o filósofo as enquadra como expressões do espírito objetivo. A religião consumada, por sua vez, é aquela que efetiva o conceito mesmo de religião, que explicita, através de sua doutrina e culto, o espírito absoluto. Do ponto de vista doutrinário, compreende que o dogma cristão da Trindade, Pai, Filho e Espírito, é o que melhor apresenta a perseguida síntese dialética entre finito e infinito, própria do espírito absoluto. Pautado nessa estrutura, o filósofo vislumbrou, no próprio curso da história, o molde dessa progressiva realização do conceito na vida dos povos. Em sua interpretação, cada religião histórica constitui uma realização mais adequada do conceito de religião, o que torna a sua filosofia da história da religião um escurso didático e necessário. Hegel precisou desvelar como essas diversas religiões, ao longo da história, efetivaram esse conceito. A lógica dessa proposta especulativa implicava o suprassumir dessas dimensões em um terceiro momento, a religião consumada ou manifesta, vista em seu sentido último como a revelação de Deus presente tanto na consciência quanto na história. A grande síntese de sua filosofia da religião está na compreensão de que a experiência subjetiva da fé individual e a experiência objetiva das religiões históricas são dois lados de uma mesma moeda, a expressão do absoluto enquanto comunidade, koinonia. Agradeço pela atenção de todos.